Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27 e 28. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 27 e 28. Aleluia. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, te damos graças por esse momento de louvor e adoração que tivemos. Temos a certeza que o Senhor recebeu nossa adoração, pois a fizemos de todo o coração, Pai. Neste momento, nossos ouvidos estão atentos à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo revele-nos a Tua palavra, a Tua vontade, Pai. E nós já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Amém? Assente-se no teu lugar. Aleluia. Irmãos, para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos calcular. Você vai fazer um almoço, se tem 10 pessoas, nós temos que calcular. Temos que calcular para não fazermos demais, porque se fizermos demais, haverá um grande desperdício. Vai sobrar muito alimento. E dependendo da quantidade, vai até estragar, tem que jogar fora, ou vai ter que repartir com os convidados. Agora, irmãos, errar para mais é melhor do que errar para menos. Já pensou, irmãos, você faz um almoço para 10 pessoas, só que você calcula errado e faz para 5. Aí, irmãos, todo mundo pega um pouquinho. Quando vai chegando a 8ª pessoa, a 7ª pessoa, não tem mais, ou a mistura acabou. Irmãos, é frustrante, né? A pessoa, ela está ali para se servir e de repente ela perceber que não sobrou para ela. Quando a pessoa erra para mais, glória a Deus, né? Foi a mais, mas não perde. Às vezes a gente vai em festa e no final o bolo ainda cada um leva um pedacinho para casa. Amém, irmãos? Amém. Já aconteceu com você? Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Só que para quem fez, talvez pense: olha, puxa, se eu tivesse calculado melhor, eu teria feito uma quantia e não sobraria tanto, né? A mesma coisa, irmãos, você vai fazer uma viagem. Digamos, você vai para São Paulo, mas você calcula errado a gasolina. Aí chega no meio da serra da Imigrantes, o carro para por falta de combustível. Irmãos, é terrível, né? Você programar algo, você coloca o combustível, mas chega no meio da serra, num lugar extremamente perigoso, de repente o combustível acaba naquele lugar. Irmãos, e assim nós temos que calcular todas as coisas. Você vai fazer uma compra, mas parcela em 60 vezes. Tá, mas mesmo assim você tem que calcular, porque talvez você já tenha outras contas e aquela ali a mais vai fazer a diferença. Às vezes a pessoa tem um gasto extra, queima um chuveiro e a pessoa não tem dinheiro para comprar nem um chuveiro. Mas o dinheiro eu calculei certinho, mas ele não contou com o imprevisto, né? Que ia queimar um chuveiro ou o carro dar um problema, ter que mandar para o mecânico. Então, para tudo nós temos que calcular, para que nós não venhamos a nos frustrar de alguma forma. Jesus ele foi no casamento em Caná da Galileia, e o que aconteceu no meio do casamento? Acabou o vinho. Amém? Mas glória a Deus que Jesus estava ali para transformar água em vinho. Diga aleluia. Mas aqui, irmãos, nesses versículos,
o Senhor manda a gente parar e fazer a conta. Se nós andarmos pela cidade, nós vamos ver muitas casas que não estão terminadas. E muitas, a gente olha e já está tomada de mar. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu? Às vezes a gente critica a pessoa, fala, por que foi começar a construir para depois abandonar? Por que parou? Às vezes a pessoa está algo errado, irmãos. Quem nunca construiu, ele não tem noção. Toda obra, irmãos, eu nunca vi um pedreiro dar um orçamento e terminar a obra e falar, olha, sobrou dinheiro, vai ficar menos do que eu passei. Toda obra, se o pedreiro falar que vai ficar em 100 mil, irmãos, prepare no mínimo 20 mil a mais, porque sempre acontece alguma coisinha, sempre aumenta o serviço, sempre vai um pouco mais de material, alguma coisa acontece, o gasto acaba sendo maior. Irmãos, e o Senhor, Ele manda fazer isso. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Irmãos, qual é o valor para ser discípulo do Senhor? Fale, o valor para ser discípulo do Senhor é tomar a cruz e seguir a Jesus. Ah, mas é fácil então. Irmãos, para onde Jesus levou a cruz? Fale, para o Calvário. E para que ele levou a cruz lá no Calvário? Fale, para morrer. Então, irmão, você já sabe para onde ir, amém? Tem pessoas que acham até bonito. Esses dias nós fomos fazer uma vigília no Monte em Itanhaém, esses dias, uns meses atrás. Chegamos lá, tinha um grupo de jovens, né? Todos de preto, né? Parecia, mas eram evangélicos, né? Com uma cruz, e a gente orando em línguas, a presença de Deus, de repente eles veem lá, e um carregando uma cruz, um monte de coisa pendurada, né? E colocaram uma cruz encostada em um lado, depois fizeram lá a queima eu imagino que eram pedidos de oração. Mas essa cruz que Jesus está falando, irmãos, não é para a gente sair passeando com ela, fazendo atos proféticos, né? Às vezes até teatro na igreja. Quantos teatros nós já vimos que usa-se a cruz, entrando com a cruz? Mas existe uma cruz, irmãos, na qual nós temos que morrer nela, temos que nos crucificar nela. A palavra de Deus fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, amém? Está lá em Romanos 12, né? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, nós devemos entregar o nosso eu para morrer na cruz do Calvário, assim como Cristo, irmãos, ele foi até o Calvário e ele deixou-se crucificar. Da mesma forma, o nosso eu tem que ir para a cruz. Fale, o meu eu, as minhas vontades, as minhas paixões, tem que ir para a cruz. Viu, irmãos? Agora, mas eu vou morrer. Não, morre e depois ressuscita. Jesus, ele morreu e foi sepultado, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Diga aleluia! A cruz, irmãos, não é um castigo, irmãos. A cruz é a nossa libertação. A cruz é o nosso alívio completo e total, porque nós só sentimos ainda muitas coisas, ficamos tristes, chateados, sabe por quê? Porque a nossa carne está viva. A partir do momento que nós crucificamos o nosso eu, nós não nos ressentimos mais, irmãos. Nós, muitas coisas dentro de nós, elas vão morrer. E quando nós ressuscitamos
quer ver outro exemplo, irmãos? Então, para ser discípulo do Senhor, tem que ir para a cruz. Olha, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que me entregar como sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias. É todo dia, viu, irmãos? Todo dia, quando levantamos pela manhã, de preferência, irmãos, já temos que orar. Já temos que, quando nós oramos, nós estamos indo para a cruz. Nós estamos submetendo todas as nossas vontades à aprovação do Senhor. E somente dessa forma, irmãos, nós não erraremos mais. Nós não cometeremos erros. Nós nos livraremos de muita coisa errada. Ou seja, irmãos, se você calcula o seu dia assim, hoje amanhã de manhã eu vou acordar, 6 horas da manhã eu vou fazer isso. Calculou errado. Cadê a oração nesse dia aí? Você está vendo como você já começa às vezes o dia errado? Jesus falou, olha, você tem que calcular para ver se você vai ter como terminar. Por que as pessoas às vezes elas fazem tantos planos para o dia e não fazem nada? Ou dos 10 planos eles fazem 5, ficou 5 pendentes. Sabe por quê, irmãos? Ele não calculou direito. Ele calculou o que ia fazer, mas ele não calculou nem 1 hora na presença de Deus. Ou seja, essa pessoa, ela pensa que ela vai conseguir fazer alguma coisa, irmão, sem Deus, mas Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Repita assim comigo, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Entendeu, irmãos? Então temos que começar o dia já pensando dessa forma. Não, eu tenho que começar orando, buscando a presença de Deus e a força do Espírito Santo, que é o que vai permitir que eu realize as coisas do dia. Do contrário, irmãos, a pessoa faz o projeto e não termina, para na metade. Você quer ver uma outra coisa, irmãos? Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 31, fala quando Pedro ele andou sobre as águas. E diz assim, logo Jesus estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa ocasião, irmãos, Jesus veio encontrar com eles no meio da tempestade. E quando Pedro viu Jesus, ele falou, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus falou, venha. Só que ele foi até a metade. Depois ele começou a afundar. Ou seja, ele começou, mas não terminou. A mesma situação. Pedro, ele não percebeu que, na verdade, irmãos, ele não tinha fé suficiente para completar a obra. É o que acontece com muitas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que elas se convertem, entregam a vida para Jesus, Jesus aceita a vida dela, só que ela pensa que é só isso, e não é só isso. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira. Irmãos, a vida de cristão é uma carreira, é uma caminhada, e só vai chegar até o fim, irmãos, quem fez a conta direito e quem pagou o preço, quem calculou o quanto precisaria para isso e tomou as providências. Quando Pedro falou, Jesus, eu quero ir, talvez ele falou na empolgação dele, e ele até conseguiu caminhar um pouco. Glória a Deus, diga glória a Deus. Irmãos, ele conseguiu talvez andar 10 metros, 20 metros, mas depois ele afundou. Ainda bem que Jesus estava ali para estender a mão para ele, porque se ele fizesse isso sem Jesus estar perto, ele morria. E por que muitos têm naufragado hoje? Eles vão para a igreja, eles ouvem um apelo, eles entregam a vida para Jesus e ficam nessa.
Aí vai um mês, vai 2, vai 3, vai 4. De repente começa a vir as lutas. E sabe o que acontece, irmãos? Ele começa a reclamar, murmurar, xingar, brigar, discutir. Ele começa, é porque Deus não me ama, porque Deus me abandonou. Ou seja, acabou. Foi para o fundo. Ele pode até continuar indo na igreja, irmãos, mas já está lá no fundo. já naufragou. Porque, irmãos, nós temos que... E isso, irmãos, o líder, ele falha quando ele não ensina o novo convertido como é a vida de cristão. Porque alguns eles acham que é levantar as mãos, aceitar Jesus, pegar todos os shows por aí, né? Todos os shows gospel que tem por aí, ele pega uma caravana e vai, ele sair evangelizando, entregando folheto na rua, e glória a Deus, amém, irmãos? Não estou falando que não pode fazer isso, glória a Deus, né? Ele acha que é pegar show, evangelizar na rua, só que ele esquece, irmãos, de fortalecer o quê? A fé dele, para ele conseguir andar sobre as águas, porque a luta vem para todos, irmãos, e nós não podemos ser ingênuos. E se o líder, o pastor ou o líder não for bem claro com essa pessoa, falar: meu filho, você quer caminhar sobre as águas, você quer viver uma vida de fé, você vai ter que fortalecer essa fé. Você teve fé para entregar sua vida para Jesus. Jesus aceitou você, mas é uma caminhada. Jesus, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Fale assim: quando eu entrego minha vida para Jesus, eu sou salvo, eu entro pela porta, mas agora eu tenho que caminhar em busca de alimento. Perceberam, irmãos? Então a pessoa entregar a vida para Jesus e ficar parada no lugar. Quando eu falo: mas ela entregou a vida para Jesus e ela começou a trabalhar para Jesus. Irmãos, se ela, para caminhar no reino espiritual, irmãos, é só através da oração. Fale: só se caminha no reino dos céus em oração. Eu posso trabalhar para Jesus, eu posso fazer um monte de coisas para Ele, eu me converto e começo a fazer um monte de boas obras, coisas boas, mas obras não me alimentam. Sabe o que vai acontecer comigo, irmãos? Eu vou me desgastar fisicamente na obra do Senhor, mas quando vier a primeira luta, eu não tenho força para vencer. Porque, irmãos, o que Deus está procurando em nós é fruto. Em primeiro lugar, Deus está procurando fruto em nossas vidas. Nós somos os ramos. O ramo em mim que não der fruto será cortado e lançado fora. Ele não falou assim: o ramo em mim que não evangelizar será cortado e lançado fora. O ramo em mim que não pregar, que não ministrar louvor será cortado e lançado fora. Ele está falando do ramo em mim que não produzir fruto do Espírito Santo. Paz, alegria, felicidade, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Enquanto a pessoa não está produzindo estes frutos, irmãos, ela pode fazer a obra que ela quiser. Isso não vai garantir que ela vai vencer na hora da batalha. A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. Amém? E você não se enche de amor fazendo a obra. Você se enche de amor glorificando, exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando em outras línguas, porque o fruto é do Espírito e não das obras. Fale: o fruto é do Espírito e não de obras. Por isso que tem pessoas, irmãos, que trabalham na obra, mas não tem um pingo de paciência. Por isso que tem pessoas que trabalham, se desgastam na obra, mas vivem com problemas, preocupações, ansiedade. Irmãos,
evangelizar a nossa alma. Viu, irmãos? Primeira coisa, Davi, ele dizia: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendigo teu santo nome. Ou seja, primeiro para quem ele pregava, para a sua alma. Ele ordenava que a sua alma louvasse ao Senhor. Irmãos, a coisa mais importante que Deus procura em nós é o fruto do Espírito, que vem através do louvor, da adoração, da oração, da intimidade com o Espírito Santo. Amém? Porque do contrário, irmãos, eu começo uma obra e não termino. Eu começo a fazer, no meio da caminhada vem o desânimo. E a pessoa para, a pessoa desiste. Quantas pessoas desviadas tem no mundo e dentro das igrejas? Porque desviado, irmãos, não é só quem saiu da igreja. Tem um monte de gente desviada dentro da igreja, desacreditado da fé, desacreditado de Jesus, desacreditado de Deus. Ele está dentro da igreja, irmãos, mas ele está lá envolvido nas coisas pessoais, entendeu? Ele está lá só pensando nas coisas materiais deste mundo. Desviar, irmãos, é sair do propósito de Deus. E para sair do propósito de Deus não precisa sair da igreja. Basta você pensar algo diferente do que aquilo que a palavra de Deus tem para você. Amém, irmãos? Isso é desviar-se. Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui. Diga aleluia. Você tem que descobrir esse propósito e segui-lo. Se você não seguir, por exemplo, se Deus fala para mim: Eduardo, eu quero que você seja pastor. Se eu me aventurar a querer ser missionário, ficar viajando, sair fora do propósito. Quem está entendendo, diga amém. Quando Saulo, que é Paulo também, e Barnabé saíram para o ministério, o Espírito Santo revelou para os apóstolos. Eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo falou para eles: separem para mim a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Você percebeu, irmãos, que não foram eles que escolheram sair, fazer missões, mas foi o Espírito Santo que os mandou. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, o nosso objetivo aqui nesse ministério é você ouvir Deus, Ele falando o que você vai fazer, e não eu falar para você: não, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você pode estar fazendo a minha vontade e não a de Deus. O que nós queremos aqui, irmãos, é que todos nós cresçamos ao ponto de ouvir o Espírito Santo dizer: eu te separei para este ministério, eu te separei para esta obra. Aí o Espírito Santo pode tocar no meu coração. Quando eu falar com você, você só vai dizer para mim: pastor, está confirmando o que o Espírito Santo já falou no meu coração. Diga glória a Deus. Isso é edificação espiritual. Por que Paulo ele não voltou atrás? Por que ele não desistiu? Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por serpente. Paulo foi, depois de Jesus, ele foi o que mais sofreu, irmãos. No Novo Testamento, eu acho que não tem outro que sofreu mais que Paulo, porque ele passou por todo tipo de sofrimento físico. Todo lugar que ele ia pregar, ele era perseguido pelos judeus e queriam matá-lo. Ele vivia sob ameaça de morte 24 horas por dia. Por que ele não voltou? Por que ele não desistiu? Sabe por quê, irmãos? Porque quem mandou ele fazer a obra foi Deus. Aleluia! Agora, se eu vou na minha força, na minha vontade, pode acontecer, como aconteceu, com as 10 virgens. Mas o que aconteceu com a parábola das 10 virgens também há um exemplo desse, de você começar e não terminar. Está lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 1 ao 10, mas eu não vou ler. Quem conhece essa passagem, diga amém. Glória a Deus, está na Bíblia, amém? Glória a Deus. Mas o que diz aqui, irmãos, em Mateus 25, na parábola das 10 virgens? Eram 5 prudentes e 5
5 loucas. E ambas todas ouviram a voz do noivo. E elas partiram para encontrar-se com o noivo. E diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Qual foi o problema destas 5 loucas? Olha, irmãos, elas eram chamadas de loucas. Elas ouviram o chamado, elas saíram ao encontro do noivo. Lembra que eu falei, irmãos, que a vida cristã é uma caminhada, uma jornada, amém, irmãos? É uma jornada. As 10 partiram nesta caminhada, mas somente 5 chegaram. Qual foi o problema daquelas chamadas loucas? Elas calcularam mal. Elas não levaram o suficiente de azeite. Elas talvez pensaram: não, a caminhada vai ser curta, eu creio que não vai chegar nem à noite, e nós vamos encontrar o noivo, esse tanto de azeite dá tranquilamente. Irmãos, elas erraram. Somente as prudentes, elas conseguiram chegar até o fim. Quem é prudente aqui, diga aleluia. Claro, né, irmão? Ninguém quer ser chamado de louco, né? Fala, eu não, pastor. Agora, as prudentes, irmãos, elas calcularam de que forma? Elas levaram azeite na lâmpada e levaram uma reserva em suas vasilhas, irmão. Elas tinham azeite na lâmpada e azeite de reserva. Diga glória a Deus. Então, irmãos, quando você calcular o que eu preciso na minha jornada, na minha caminhada com Deus, para chegar até o fim, irmãos, o azeite fala do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. E a presença dele, nós tem que ser abundante. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga aleluia. Fala, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Não é pelos joelhos, não é pelos lombos, mas eu tenho que estar completamente cheio da presença de Deus. Por quê? Porque a noite pode chegar. Eu posso ser surpreendido, irmãos. Quando chegou a noite, todas dormiam. Aquela reserva de azeite que garantiu que elas chegassem. Diga glória a Deus. Irmãos, elas começaram a caminhada e elas terminaram a caminhada. E as loucas começaram a caminhada, mas não terminaram. Pedro começou andando, mas afundou. E muitos hoje, eles querem ser filhos de Deus, eles querem chegar até o fim. Se você conversar com qualquer cristão, qualquer irmão, de qualquer igreja, e perguntar: irmão, você quer chegar até o fim na sua caminhada? Você quer dizer, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, ou seja, eu não esmoreci, eu não olhei para trás. Você quer? Ele vai dizer: claro que eu quero. Aí você pode perguntar: como está de azeite? Você já é cheio do Espírito Santo? Você é cheio da presença de Deus? Você fez os cálculos? Como você pretende chegar até lá? Não, eu prego na minha igreja, eu toco, eu evangelizo, eu faço isso, aquilo. Aí você vai prestando atenção, você percebe que ele não falou em nenhum momento: eu oro 1 a 2 horas todo dia. A maioria, irmãos, não
faz isso. E é por isso que muitos estão desviados fora da igreja e muitos estão desviados dentro da igreja. Dentro da igreja, muitas vezes perdido, dentro da igreja, fazendo coisas totalmente erradas, pecando liberalmente, sabe, pecando sem remorsos, fazendo coisas, irmãos, porque muitos têm já a sua mente até mesmo cauterizada. Eles pecam e, sabe, não sentem absolutamente nenhum tipo de remorso ou mal-estar. E eles estão dentro das igrejas, irmãos. Por que a palavra de Deus fala assim, que no dia do arrebatamento estarão dois em uma cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. O que significa isso? Essas 10 virgens aqui, elas eram crentes. Não eram, elas sabiam que havia um noivo, elas sabiam que eram noivas e elas teriam que se encontrar com o noivo igualzinho os crentes falam. Não, eu sou a noiva de Cristo. Não, eu creio em Jesus. Não, Ele é meu Salvador. Eles ouvem mensagens, eles dão glória a Deus, eles até choram. Mas, irmãos, o cálculo, o preço é maior. O problema, irmãos, as pessoas fazem o que é certo. O problema é fazer pouco. É levar pouco azeite na lâmpada, é ter pouca fé. E o diabo, irmãos, ele não está preocupado em nos zerar totalmente, sabe? Ele olha e fala assim, não, ele tem um pouco de fé, mas é insuficiente. Ele tem um pouco de unção, deixa ele. Porque, irmãos, nós sabemos que para nós vencermos, irmãos, nós temos que estar cheios, completos do Espírito Santo. Não é um pouquinho, é completamente cheio. E você quer saber de uma coisa, irmãos? Erre por excesso, mas nunca por falta. Se alguém tiver que reclamar de você, que reclame porque você está orando muito. Diga aleluia. Aleluia. Mas nunca porque você está orando pouco. Nem que você esteja orando continuamente e alguém se implique com você, mas você está orando demais. Irmãos, é melhor você fazer muito do que menos e faltar. É melhor você ter transbordando. Por que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias? Porque ele queria fazer o dobro de milagres. Não, irmãos, é porque ele não queria chegar um dia, ser ameaçado por uma mulher de morte e sair correndo para o meio do deserto e pedir, Deus, eu quero morrer, Deus, tira a minha vida. Ele falou, se ele, com essa unção que ele tem, entrou em depressão, foi para o deserto e quis morrer, eu não quero essa unção, eu quero o dobro, porque eu quero chegar até o fim. Elias foi levado com carruagem de fogo para o céu, mas porque ele pediu. E antes de Deus levar, falou, antes de eu te trazer para cá, então, vai ungir alguém no teu lugar, vai ungir o rei, assim, assim. Irmãos, quem quer chegar até o fim, diga aleluia. Irmãos, vamos começar e terminar em tudo, porque muitas pessoas hoje vivem frustradas. Elas andam sobre as águas um pouquinho, depois afundam. É o primeiro problema que vem. Elas parecem que estão vivendo na fé. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, louvando, exaltando ao Senhor. Vai uma semana, 2 semanas, a primeira luta que aparece já desmorona. Deus não quer que nós vivamos assim. Mas sabe o que está acontecendo? Estamos calculando mal. Nós estamos achando que podemos orar um pouquinho, que podemos ir na igreja um pouquinho, que podemos tudo de pouquinho. Entendeu, irmãos? O problema é achar que tudo um pouquinho está bom. Não está bom. A Bíblia diz orai sem cessar. E aí, como que fica? Eu sou chato? Não, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo.
Então, aqui em Efésios 6, 17 e 18, diz assim: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito. Orando quando? Um pouquinho? Fale não. Fale em todo o tempo. Por quê? Porque Deus está nos mandando orar em todo o tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa. É muito simples. Por que Ele está mandando orar sem cessar? Porque é preciso. E se eu não fizer isso? Aí eu lavo minhas mãos, eu estou pregando. Se você não fizer, meu filho, não estou rogando praga sobre ninguém. Mas antes de começar a fazer uma coisa, vê se você está fazendo o que precisa ser feito e tem azeite aí dentro. Vocês já viram, irmãos, história de... A pastora contou a história lá da igreja que ela era, não vou falar nome nem endereço, né? Mas fizeram uma peça de teatro, e eu já vi isso também em Porto Feliz. Deixa eu falar de Porto Feliz. Fizeram uma peça em Porto Feliz e a menina ia fazer o papel de uma atriz aí famosa. Hoje já não faz tanto sucesso mais assim. E outro ia fazer o papel do demônio, e outro papel de... Aconteceu, irmãos, que aquele pessoalzinho todo desviou. O que aconteceu? A peça foi maravilhosa, aconteceu mesmo por lá, né? Na igreja lá. Fizeram uma peça linda, maravilhosa, pareciam atores profissionais. De repente começa a prostituição, de repente começa a entrar besteira na cabeça de um e outro, o outro já começa a desviar. Sabe por quê, irmãos? Vamos fazer uma peça. Você é o demônio, você é Deus, você é anjo, você é a pombagira, você é o Zé Pilinca, você... Tá, que lindo. Todo mundo já com o papel pronto. Agora decore isso aqui. Aí todo mundo decora o seu papel. Aí eles vão, fazem a peça, e o inimigo só olhando. Mas me representou muito bem. Só que não é porque você me representou que eu te amo, não. Vem a rasteira. Eles não calcularam que antes de se meter a fazer papelzinho de capeta, demônio, disso, daquilo, jejum e oração, para matar o erro. Eles se esqueceram da cruz. Irmãos, querer ser pastor sem passar pela cruz é suicídio espiritual. Querer ministrar louvor sem passar pela cruz é suicídio espiritual. Querer fazer coisas para Deus sem primeiro morrer na cruz do Calvário e ressuscitar é começar e não terminar, irmãos. E às vezes só você pode dizer para você mesmo se você está caminhando sobre as águas, se você já afundou, se Jesus já tirou e está continuando. Tem coisas que são muito pessoais, porque pastor não é mosquito para ficar te seguindo o dia todo, mas dentro de você nós temos que saber: será que eu já não estou afundando? Será que eu já não afundei? Será que eu calculei corretamente? Irmãos, vamos parar e vamos analisar. Jesus, irmãos, passava noites em oração. Amém? Agora, quem somos nós, irmãos? Se Jesus retirava-se para lugares desertos para orar, os discípulos às vezes acordavam de madrugada quando procuravam: cadê Jesus? No monte orando. Eles já sabiam, está orando. Quem somos nós para ousar querer ser cristãos sem uma vida de oração? Quem somos nós? Amém, irmãos? Amém. Quem somos nós para ousar? É a mesma coisa. Quem é uma pessoa para ousar querer ser doutor sem não ter feito faculdade de medicina? Que ousadia é essa? Como que a pessoa pode ousar querer pegar um carro aqui e chegar em São Paulo sem nem tirar uma carta de habilitação, sem nem mesmo saber dirigir? Por que os crentes, eles são tão abusados e ousados ao ponto de querer ser cristãos sem ter uma vida de oração? Isso é um absurdo. Como que eu posso querer me encontrar com um noivo sem ter azeite na botija, irmãos? Tem pessoas
fazer. Diga glória a Deus. Você vê aqui, irmãos, que eu não estou cobrando para a pessoa abandonar pecado nenhum. Eu não cobro de vocês. Vocês perceberam que a minha mensagem eu não fico, você tem que parar disso, você tem que parar. Você não vai parar se você não crescer. Não adianta eu querer obrigar ninguém a parar com nada. Quando a pessoa cresce espiritualmente, automaticamente ela deixa as coisas de menino e de criança. Diga glória a Deus. Por que edificação espiritual? Você vai se edificar em oração, você vai se fortalecer. Aí, irmãos, você vai caminhar, você não vai afundar. A noite pode vir, você dorme, você acorda, mas você continua, porque tem fogo na sua lâmpada, tem fogo no seu coração. O Espírito Santo está presente na tua vida e você chega até o fim. Você calcula, eu vou construir uma torre, mas para essa torre, meu filho, você vai ter que orar uma carga horária. Eu oro. Aí você vai e cumpre. Eu oro, eu pago o preço, mas eu construo até o fim. Eu oro sem cessar. Eu oro em todo tempo e em todo lugar, orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito. Se a palavra está falando isso, irmãos, é porque esse é o preço. Você quer ver, irmão? Nós já vamos encerrar, né? Irmãos, qual é o preço para herdar o reino dos céus? Você sabe qual é o preço para herdar o reino dos céus? Eu vou falar para você o preço. Está aqui em Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou sim, o reino dos céus é semelhante a um homem, um negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Agora eu pergunto, qual é o valor para se herdar o reino dos céus? Tudo. Vale tudo. Mas como assim o reino dos céus vale 10 milhões ou vale 100 mil? Vale tudo. Se eu tivesse 333 bilhões de dólares, qual é o preço para herdar o reino dos céus? É tudo. E se você tivesse 10 reais, qual é o preço? 10 reais. Mas eu tenho que dar tudo. Irmãos, depois que você morre na cruz, morto não tem nada. Fale, morto não tem nada. Por que Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Tome sua cruz e siga. Para onde? Para a morte. Aí depois que você morre para o mundo, você está pouco se importando com coisas. Diga aleluia! Você está pronto para seguir Jesus para onde Ele te mandar. Fale, o preço é tudo. E quando eu vou para a cruz, irmãos, eu morro para esse mundo, eu morro para a minha vontade. Eu não vou. O que foi que Deus pediu para Abraão? Pediu Isaac, pediu o filho, o único filho. E se Abraão falhasse, ele não seria pai de multidões, coisa nenhuma. Porque, irmãos, o Senhor, Ele vai provar os nossos corações. E Ele vai provar com fogo. A prova virá, irmãos. No meio da nossa caminhada, não é Deus que manda a prova, mas as lutas que nós enfrentamos na caminhada vão provar se realmente, irmãos, nós vamos chegar até o fim ou não, se o que nós temos é o suficiente para pagar o preço e continuar na jornada, irmãos. Venda tudo e compre o reino dos céus. Aquele comerciante vendeu tudo e comprou a pérola. O outro vendeu tudo e comprou aquele campo onde tinha o tesouro. Irmãos, Deus não está falando para você, eu não estou falando para você, saia daqui, venda o seu carro, venda a casa e dê tudo. Irmãos, Deus conhece quando você já entregou tudo para Ele, quando as coisas não são mais importantes do que Ele. Deus conhece o nosso coração. Diga glória a Deus. Você quer ver uma coisa? É muito fácil. Você
Você quer saber se uma pessoa valoriza mais? Deus sabe se eu valorizo mais o meu iPad do que o reino dos céus. É muito simples. É só ele olhar para saber com quem eu passo mais tempo. Acabou. Se eu passo mais tempo com o meu iPad do que com ele, irmãos, o meu iPad é mais importante. Agora, irmãos, eu posso usar meu iPad, aleluia, glória a Deus, santo ao teu nome. Você está entendendo? Eu estou usando uma ferramenta, mas o meu coração está ligado com ele, irmãos. Aleluia. Então é muito simples você saber o que tem mais valor na sua vida, é o que você gosta mais de fazer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, é uma realidade pura isso, porque muitas pessoas vão descobrir que elas talvez nunca foram convertidas, que elas nunca, sabe? Ou elas são, não, elas são convertidas, mas nunca tiveram o suficiente. Sempre as coisas foram mais valiosas e mais importantes, né? Você quer ver a alegria de uma pessoa? É muito simples descobrir o que tem mais valor na vida dela. Você chega para a pessoa e fala: vamos para a igreja? Quando? Amanhã? Deixa eu ver. Vamos pescar? Só se for ontem. Só se for para ontem. Percebeu aí? É facinho Deus pegar a pessoa, irmãos. Ele pega a gente, não adianta. Ele descobre na hora onde está o nosso coração. Para passear, para um passeio ou uma distração, a pessoa está pronta. Para adoração, chama a pessoa para orar, então, aí ela quer morrer, né? Vamos orar. Glória, vamos orar, vamos orar então. Glória a Deus. Vamos assistir jogo? Glória. Onde está, irmãos, o nosso coração? Onde nós queremos chegar? Amém? Fique de pé no teu lugar. Agora, irmãos, não fique desesperado. Fale para eles assim: não se desespere. Porque, irmãos, Deus, entenda o que eu vou falar, Ele não quer que eu sofra, que eu viva sofrendo. Porque, a princípio, irmãos, uma vida de oração é sofrimento, porque é cruz, é morte. Mas depois que morre, é maravilhoso. Você quer ver uma coisa? A conversão é assim. Vamos supor que eu amo o meu iPad, eu amo o teclado, eu amo as coisas que eu tenho e eu me alimento delas. Eu me converto e começo a orar, o meu desejo começa a mudar. Eu começo a me distanciar das coisas e me aproximar mais de Deus. Mas por quê? Sabe por quê? Porque conversão é assim. Um leão come grama? Fale, não. Conversão é assim. Deus pega o leão e transforma em boi. Aí ele começa a comer grama e vai se deliciar comendo grama. O boi não come carne, ele tem nojo de carne. E se você enfiar a carne na boca dele, ele vomita. Aí Deus faz assim: eu vou fazer ele gostar de carne. Virou leão. Tem carne? Onde tem carne? Onde tem carne? Isso é conversão. Agora, a conversão, irmãos, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Agora quem vai ter que fazer você pegar gosto pelas coisas espirituais é você. É você que vai ter que se transformar pela renovação do seu entendimento. Você vai ter que começar a comer na marra. Eu comecei a orar na marra.
já sendo pastor. Porque eu posso viver uma vida como pastor, mas não ter uma vida regular de oração todo dia. Quando eu decidi orar em línguas de verdade, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, irmãos, foi terrível. Eu creio que era o mesmo que o boi querer comer carne, o leão querer comer grama, mas você vai comendo. 10 minutos, aí você começa a orar, levanta, porque já deu dor na costa, aí você levanta e começa a andar, e calabará, aleluia, glória, glória. Meu Deus, meia hora, pensei que já tinha passado 1 hora, mas você continua 1 dia, 2, não pense que é uma semana e você já vai sair, oh, glória, aleluia, oh, 3 horas, glória a Deus, chega, não. Vai ter que matar a carne, vai ter que morrer. E oração é morte para a carne, é morte, é sacrifício, é cruz. Mas com o passar do tempo, irmãos, aquilo que era difícil começa a se tornar o teu prazer. Aleluia! Diga glória a Deus. Aí você percebe que você está orando sem cessar, igual respirar. Você não está com a boca cheia comendo alguma coisa, você está achando. E é uma delícia. Mas aí, irmãos, seu estômago de boi se converteu em estômago de leão, e a oração passa a ser o alimento mais gostoso. O seu desejo muda totalmente, irmão. Porque eu não posso cobrar de você uma mudança sem ensinar como você mudar. É isso que a religião falha. Cobra das pessoas, você tem que ser santo, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de pensar isso, você tem que parar de ir naquele lugar, você tem que parar, você não pode, você não pode, você não pode. Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Fale, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu só vou fazer o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. E quando você é espiritual, o que você gosta de fazer é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é ler a palavra, é meditar na palavra, é orar em outras línguas. Aí você domina e fala, eu vou fazer o que eu quero. Viver na graça, irmãos, é não ser escravo. Quando Jesus nos libertou, Ele disse assim, agora você pode escolher o que comer, você pode escolher o que fazer. Se você quer orar sem cessar, agora você pode, porque agora eu te libertei, porque agora eu abri a janela, eu abri a prisão que você estava, e agora você pode fazer a minha vontade. Mas para fazer a minha vontade, você tem que começar a se alimentar, você tem que começar a se fortalecer em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aplauda e glorifica o Senhor. Não, só mais uma coisinha, é tanta coisa, glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, fala aqui, é tanto versículo aqui que eu até não sei onde eu escrevi, mas a palavra fala, Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que essa palavra está dizendo? O morno é aquele que não ferveu, ficou no meio. As 10 virgens ficaram no meio do caminho. Pedro afundou no meio do caminho. Pessoa vai construir uma torre e não termina. E tem pessoa que não ferve. O morno ele está entre o frio e o quente. E Deus não aceita quem fica no meio. Amém? Diga glória a Deus. Quem aqui é fervoroso, diga glória a Deus. Se não é, vai ficar, irmãos. Porque hoje nós podemos ficar fervorosos.
hoje nós podemos fortalecer a nossa fé. Judas 20, vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Pastor, eu sou fraco na fé. Fortaleça-se então, onde você pode se fortalecer. E quando nós nos fortalecemos, nós vamos chegar até o fim, vamos andar sobre as águas e não vamos afundar, vamos chegar até o noivo e não vamos ficar no meio do caminho, não vamos ficar mortos, mas vamos viver espiritualmente para a glória do Senhor. Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor, não perca tempo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia.
volta para o Pai. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a